Ábidos, Egito. Foi aqui que os primeiros governantes do Egito foram enterrados e as primeiras formas de hieroglifos foram encontradas, bem como uma inscrição com os nomes e a cronologia dos primeiros reis do Antigo Egito. Na virada do século XX, arqueólogos descobriram uma enorme estrutura subterrânea consistindo de blocos de granito e arenito, alguns pesando quase 60 toneladas. Ábidos era considerada sagrada ao deus Osíris, senhor dos mortos, e o primeiro governante de outro mundo do Egito. De acordo com as antigas lendas, sua cabeça desmembrada foi enterrada nesse local. Uma antiga tecnologia extraterrestre foi ocultada e enterrada segundo antigas inscrições. Poderia Ábidos realmente guardar uma tecnologia alienígena que foi deliberadamente escondida da humanidade? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O deus Osíris é um dos deuses mais importantes da história da mitologia egípcia. Ganhou popularidade como o primeiro faraó do Egito. É um deus conhecido por ser uma divindade para deuses e vivos, pela sua ligação com a passagem da vida após a morte. Osíris é o deus do julgamento, do além e da vegetação, sendo considerado um dos mais importantes e populares da mitologia egípcia. Os cultos a Osíris eram muito comuns e são registrados a partir de 2400 a.C. Por esse motivo, diversos templos foram erguidos em sua homenagem. Essas celebrações ocorriam anualmente por volta de 2000 a.C., os quais eram promovidas em festivais e marcavam todo o ciclo da vida, do nascimento, da morte, do renascimento, além da bênção da fertilidade. Também chamado de Usir ou Alzar, Osíris está relacionado com a vida no além, pois a ele foi atribuído o trabalho de julgar os mortos. Para isso, o rei da ressurreição pesava o coração de cada um. Esse processo era chamado de psicostasia e acontecia na sala das duas verdades. Assim, segundo o resultado obtido, ele decidia o destino das pessoas. Ele também é cultuado como o deus da agricultura, porque esse processo também implica na morte e renascimento da vida. Após a colheita, os campos experimentam o vazio, até que sejam outra vez semeados para produzir novamente. Osíris, portanto, simboliza o renascimento, a ressurreição, a justiça e a fertilidade. A representação de Osíris é de um rei mumificado com barba e a cabeça adornada com uma coroa. A pele é esverdeada ou preta, como forma de indicar que está de fato morto. Suas figuras datadas no Novo Reino, período entre 1539 a 1075 a.C., o revelam de braços sobre o peito e segurando em cada uma das mãos um cajado e um açoite. Osíris era filho de Geb, deus da terra, e de Nut, deusa do céu e a mãe dos deuses. Ele tinha 3 irmãos: Sete, deus da guerra, da violência e do caos; Néftis, deusa da morte; e Ísis, deusa do amor, da natureza e da magia. Sete casou-se com sua irmã Néftis e Osíris com sua irmã Ísis. O papel de Osíris foi o de governar o Império Antigo, já seu irmão ficou encarregado de governar o deserto. De certo, isso causou incômodo em Sete, que passou a ter muita inveja de seu irmão. Diante disso, Sete preparou uma armadilha para matar Osíris. Ao conseguir prender em um sarcófago, ele foi atirado ao rio Nilo. Ciente do ocorrido, Ísis fica desesperada e vai atrás do corpo do marido para enterrá-lo com dignidade.
Com receio de que sua irmã encontrasse o corpo, Sete o dividiu em 14 pedaços e distribuiu as partes do cadáver de Osíris pelo Egito, com a ajuda de sua irmã Néftis. A deusa Ísis desenterrou todos os pedaços, menos o pênis, que fora substituído por um caule vegetal. Após o ocorrido, ele é mumificado e Ísis se transforma numa ave que tem o poder de ressuscitar Osíris. Pela união sexual de ambos, Ísis deu a vida ao filho Horus, deus do sol nascente, que vingou a morte de seu pai matando seu tio Sete. Assim, Horus passa a governar o Egito, e Osíris, que foi ressuscitado, passa a viver e governar o submundo. Ali, ele ficou responsável por julgar as pessoas pesando seus corações. Mas o escritor Andrew Collins, autor de The Cygnus Mystery, pergunta: então quem foi Osíris? Ele foi simplesmente um ancestral dos antigos egípcios? Ou ele foi um deus que desceu até a terra do mundo celeste? Obviamente ainda hoje não podemos dizer, mas sabemos, pelo que disseram, que ele existiu em uma época conhecida como Zep-Tep. No século 13 a.C., o faraó Sete I estava construindo seu templo em Ábidos, quando, de acordo com alguns relatos, ele teve um encontro com o deus Osíris. Quando o rei Sete estava construindo seu templo, ele teve um sonho, no qual o deus egípcio Osíris apareceu para ele. E ele disse a Sete que, se ele cavasse atrás do local do templo, encontraria algo de grande significado. Sete cavou 12 metros abaixo do templo e achou a tumba de Osíris. Por centenas de anos, não se sabia da existência de tal tumba em Ábidos. Mas na virada do século XX, arqueólogos escavando atrás do templo de Sete I descobriram uma enorme estrutura subterrânea consistindo de blocos de granito e arenito, alguns pesando quase 60 toneladas. O Osineion, como ficou conhecido, foi encontrado enterrado sob 12 metros de lodo, e teóricos dos antigos astronautas estão convencidos de que futuras escavações revelariam algo muito mais profundo escondido dentro dele. O interessante disso é que na parede externa do templo de Sete está inscrito o que é chamado de a cabeça ou torre de Osíris, que parece algum tipo de dispositivo muito semelhante a uma antena. De acordo com a lenda, essa tecnologia foi enterrada e aguarda ser redescoberta em algum momento no futuro. David Wilcock, autor de The Synchronicity Key, Ábidos é um verdadeiro tesouro de artefatos, registros antigos e misteriosas inscrições nas paredes de pessoas que parecem muito diferentes de nós. Existem repositórios de antigas tecnologias que ainda estão escondidas sob as areias do deserto. Poderia Ábidos realmente guardar uma tecnologia alienígena que foi deliberadamente escondida da humanidade?